especialmente importante considerando que em 2022 nós comemoramos 50 anos desse livro clássico, como a Europa subdesenvolveu a África. No contexto da ABAfrica, né, do encontro internacional, terceiro encontro internacional de estudos africanos, nós consideramos que seria muito relevante produzir uma mesa que discutisse o legado e como é que o Rodney, na década de 70, interpretava essa questão da relação do tráfico negreiro e o subdesenvolvimento africano. Mas antes de fazer isso, eu fiz uma consulta em algumas obras bastante revisitadas sobre a temática do tráfico transatlântico e do seu impacto sobre as sociedades africanas, para ver como é que esses autores trabalham com os textos, com a interpretação do Rodney. Eu fiz uma pesquisa exaustiva em relação a isso, uma pesquisa que eu fiz especificamente para esse trabalho, e curiosamente vários desses autores não mencionam o trabalho do Rodney, esse trabalho especificamente. Mencionam até esse outro texto que o Eduardo, nosso colega Eduardo Estevão, mencionou aqui, sobre uma história da costa da Alta Guiné, mas não mencionam esse trabalho de como a Europa se desenvolveu a África. Então eu consultei trabalhos do Robin Law, que é o Desiree Coast of West Africa, consultei o trabalho do Paul Joy, que já foi traduzido para o português, né, Escravidão na África, que é da década de 80. Eles citam outros textos do Rodney, mas especificamente esse texto não. Então essa foi uma primeira questão que me fez, deixa eu entender aqui como é que o Rodney interpreta essa dimensão. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que no bojo dessas traduções, e nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos a tradução de vários autores africanos, mencionado, citado e traduzido, ainda agora nós temos Condenados da Terra e Por uma Revolução Africana, que aparece numa edição de 2018 da editora britânica Verso, que fez uma nova edição de como a Europa, né, em inglês, How Europe Underdeveloped Africa, e aí tem esse pós-fácil da Angela Davis. Bom, Eduardo facilitou muito minha vida, porque ele deu uma contextualizada bem profunda a respeito da militância política do Rodney, como ele é influenciado por intelectuais africanos, afro-americanos e caribenhos. Eu estou pensando aqui no Du Bois, no C.L. James, no próprio Eric Williams, e como essas influências do Rodney foram fundamentais nos argumentos que ele desenvolve ao longo do livro, que vai ser publicado 2 anos depois dessa obra sobre a história da costa da Alta Guiné, que é resultado desse doutorado dele, defendido em 66 no SOAS, né, na Escola de Estudos Orientais Africanos, né, School of Oriental and African Studies, da Universidade de Londres, e a partir disso ele avança. Em 72 ele publica esse trabalho, que essencialmente é uma crítica profunda aos efeitos do capitalismo, da expansão capitalista europeia sobre o continente africano e sobre, do ponto de vista tanto da sociedade quanto das economias, e a pilhagem que isso promove no continente africano. Então, eu estou fazendo aqui um pouco dessa discussão a partir desse texto, e eu decidi que seria interessante focar mais nos capítulos 3 e 4 que o Eduardo mencionou aqui, porque eles falam essencialmente da dinâmica do comércio negreiro, do comércio transatlântico de africanos escravizados. Também já foi mencionado como a teoria da dependência, e aí essa divisão entre centros e periferias dessa economia mundo aparece de uma maneira muito marcada no trabalho do Rodney. É interessante dizer, e aí retomo aqui o que o Estevão falou, a gente está fazendo uma dobradinha legal, que o problema do Rodney era menos, aliás, ele não tinha problema com a questão do desenvolvimento, é importante dizer, mas era a forma como esse desenvolvimento afetava os países africanos, principalmente nessa experiência colonial,
e também pós-colonial, a partir da manutenção de laços de dependência com as antigas metrópoles. Ele está pensando isso a partir dessa rede de comércio. Então, essa noção do comércio e das relações comerciais e, em alguma medida, das relações diplomáticas que os países africanos, no período pós-independência, mantinham com a Europa, era especialmente algo especialmente importante para o Rodney. E aí ele fala essa frase, e aí ele retoma o período pré-colonial, porque ele entende que as bases, as matrizes do que seria esse processo de exploração no período colonial já estavam marcadas durante a era que a gente pode chamar de pré-colonial. E aí ele fala que a África ajudou a desenvolver a Europa Ocidental na mesma proporção em que a Europa Ocidental ajudou a subdesenvolver a África. O Rodney, obviamente, estava bebendo num conjunto de discussões que estavam muito em voga naquela época, como, por exemplo, o tráfico triangular, que até aquele momento era um paradigma para compreender essa dimensão do comércio transatlântico de africanos escravizados. Hoje em dia, graças a trabalhos variados, mas importante a nossa historiografia mais interessada no tráfico transatlântico, mas também na história da África, a gente tem uma outra dimensão, que é essa dimensão da bilateralidade a respeito das relações entre a África e o Brasil. Mas até aquele momento, quando o Rodney trabalhou, ele estava também muito apoiado na obra bastante conhecida do Philip Curtin sobre o tráfico transatlântico e africanos escravizados, esse censo que ele promoveu, que é o primeiro censo efetivo que permitia avaliar o volume desse tráfico. Então, até aquele momento, o tráfico triangular era meio que o paradigma interpretativo desse comércio. Essa obra do Rodney, e quando eu fiz esse trabalho, eu voltei na edição, eu fui na edição mais recente da Verso, e é importante destacar que é uma obra historiográfica, mas é uma obra política. É uma obra política. Inclusive nas críticas que o Rodney faz ao que ele chama de acadêmicos burgueses. Em alguns momentos ele chega a falar de acadêmicos burgueses brancos, que não reconheciam efetivamente o impacto negativo do comércio transatlântico, de africanos escravizados, que ele também chama marcadamente de tráfico europeu de cativos, e do colonialismo nas sociedades africanas. E como esse comércio europeu em pessoas escravizadas contribuiu para a estagnação local, ao mesmo tempo que ele desenvolvia as economias capitalistas na Europa Ocidental. Ele reconhece, obviamente, que você tinha trocas, que essa experiência da presença e do contato, das trocas comerciais entre a Europa e a América não se reduziam ou não eram somente relacionadas ao comércio negreiro. Então ele fala de outras, de commodities efetivamente que estavam em circulação. Ele fala de marfim, de pimenta, de tecidos africanos, etc. Mas o foco dele é pensar essas interações baseadas no comércio transatlântico de africanos escravizados. E por que ele marca isso nesses capítulos 3 e 4? Porque, de uma maneira geral, quando a gente pensa isso talvez seja um lugar comum, não entre nós aqui, mas quando a gente pensa nessa experiência do comércio transatlântico, a gente pensa muito em relação à força de trabalho, que é a mão de obra que é retirada da força do continente africano e transportada para as Américas. Mas o Rodney, ele dá uma outra abordagem a isso, quando ele chama a atenção de como esse comércio retira do continente africano capacidades intelectuais, que são, jovens homens e mulheres que poderiam ter utilizado as suas capacidades intelectuais para promover o desenvolvimento do continente. Então, isso já é uma mudança significativa de perspectiva. Ele não está olhando apenas
do ponto de vista do trabalho físico que essas pessoas poderiam desenvolver no continente africano, assim como elas foram forçadas a desenvolver aqui nas Américas, mas ele está pensando principalmente em como essas capacidades intelectuais poderiam ter sido utilizadas para resolver problemas do próprio continente em suas variadas dimensões. Então ele faz uma crítica muito forte sobre isso. Eu até escrevo que esse comércio europeu acabou causando uma espécie de bloqueio a partir da retirada forçada de pessoas jovens, que a gente chama aqui de adolescentes, mas também de jovens adultos, que seriam os agentes dessa transformação no continente. Enquanto aqueles que permaneceram estavam o tempo todo preocupados em escapar das ações das razzias escravistas naquelas regiões mais específicas. Aqui é só um exemplo. Quando eu fiz uma visita de campo ao Benin, em 2015, eu tive a oportunidade de visitar uma região que fica mais ao norte da antiga capital do reino do Daomé, Abomey, e eu fui, eu estava com uma intérprete local e nós fomos até o povo Mari, que fica mais ao norte. E conversando com algumas pessoas da região, pelo menos duas me falaram que o tráfico, eles se referiam especificamente ao Daomé, naturalmente, mas eles falavam que, por conta do Daomé, eles não conseguiram desenvolver nada porque eles estavam sempre fugindo das ações, inclusive aparece na bibliografia, mas também nos relatos solares, que eram as guerras anuais que o Daomé promovia em relação a essas comunidades. Então eles falaram abertamente que como eles tinham que anualmente escapar para poder evitar a captura dos exércitos daomeanos. Então, se por um lado o tráfico retira essas capacidades intelectuais da força, a gente está falando de 12 milhões e meio de homens, de mulheres, de crianças, por outro lado, aqueles que permaneceram nessas áreas que foram mais intensamente tocadas pelo comércio negreiro tinham que se preocupar o tempo todo com a sobrevivência, para evitar que eles fossem capturados. Uma outra coisa interessante é que, embora o Rodney ele chame a atenção para como esse comércio europeu fundamentalmente contribui no subdesenvolvimento africano, ele também é bastante crítico de como alguns reinos africanos participaram nesses processos de escravização. Então ele mostra. Mas, obviamente, quando eu estou falando aqui esses reinos africanos, e o Roger também faz questão de qualificar isso, ele está pensando especificamente nas elites africanas, nessas elites associadas aos europeus, associadas ao tráfico, que de alguma forma lucraram com esse comércio negreiro, assim como algumas elites africanas vão participar de maneiras variadas no processo do colonialismo. Eu falei um pouco mais cedo, já que eu já estou encaminhando para a conclusão, falei um pouco mais cedo dessa abordagem política do Rodney, pensando nessa historiografia burguesa, né, desses acadêmicos burgueses em relação ao impacto negativo que o tráfico negreiro teve nas sociedades africanas. Absolutamente nenhuma responsabilidade sobre o tráfico, porque eram os africanos que iam até a costa entregar ou vender pessoas aos navios europeus. Está falando especificamente dos portugueses. Portanto, não havia nenhuma responsabilidade portuguesa e, por tabela, nenhuma responsabilidade europeia no comércio transatlântico. Isso foi em 2018. Nesse mesmo ano de 2018 foi publicado um livro pela editora da Universidade de Oxford chamado Slave Traders by Invitation, ou Traficantes por Convite. Vocês já imaginam o que é qual é o plano de fundo da obra. É de um historiador finlandês chamado
Fim Flugerstern. E o argumento do Fim é basicamente o mesmo argumento do Inominável. Que não foram os europeus que promoveram esse comércio em larga escala, mas eles foram convidados pelos africanos, basicamente como se os africanos chegassem na costa e estivessem chamando os europeus que passeavam pela costa africana. É uma coisa meio até delirante. É um livro bastante problemático. Ele está falando especificamente da região do que a gente conhece aqui na nossa historiografia como Costa da Mina, né? Ou como os ingleses chamavam durante o período pré-colonial, de Costa dos Escravos, o Golfo do Benin. Mas o argumento do Fim, e é muito curioso como o argumento desse historiador, Fim Flugerstern, e a fala do Inominável se aproximam. Então, não porque é ignorante, mas mas é curioso, o que mostra é que mesmo depois de anos de pesquisa dos nossos avanços das discussões historiográficas e políticas, ainda há quem defenda esse tipo de ideia. E a gente vê isso no senso comum, né? Todo mundo aqui deve ter passado essas experiências de ouvir alguém falando, não, porque os negros escravizavam os negros, ou escravizavam seus irmãos. Todo mundo já deve ter passado por essa experiência de estar num debate público e ter que lidar com essas questões. Isso torna o livro do Walter Rodney ainda mais significante. Saber que a essa altura do campeonato, 2022, a gente ainda tem esse discurso sendo reproduzido tanto no debate político quanto no campo acadêmico, como livros com esse teor de discussão. Bom, o argumento não conseguiria ser sustentado, mas além de tudo o argumento é ruim. Ele não consegue sustentar, porque o livro é horroroso. Esse é o fato. Até hoje eu me pergunto como é que o livro foi publicado. Mas é muito sintomático que isso ainda aconteça em 2022. Então, à luz disso, à luz desse debate, só mostra a atualidade da obra do Walter Rodney. Eu vou ter que pedir, aliás, eu já pedi para os editores da African History tirarem, que é vergonhoso. É vergonhoso que tenha demorado tanto tempo para nós recebermos uma tradução em português do Brasil de como a Europa se desenvolveu a África. Mas é muito bom saber que nós temos agora a possibilidade de ler esse trabalho e de poder explorar isso nos nossos debates, nas nossas salas de aula, que essa discussão floresça, que a gente possa discutir mais Walter Rodney na academia, mas também fora dela. Obrigado.